Meu querido irmão, que bom que estamos aqui mais uma vez reunidos, apesar de estarmos distantes fisicamente, mas em espírito estamos conectados em Deus, conectados nesse momento para estudar mais uma lição bíblica, EBD, Escola Bíblica Dominical. E apesar de não postarmos nossos vídeos aos domingos, mas como de costume, como tradicionalmente acontece em nossas igrejas, a escola bíblica é domingo, mas aí a gente já posta antes, que é para você, seja professor de escola bíblica dominical, poder pegar mais algum conteúdo, algum subsídio, e aqueles alunos que não terão acesso à escola bíblica presencial poderem também ter essa oportunidade de aprender a palavra de Deus. E nós agora vamos estudar a lição de número 3. Tem como tema a sutileza da imoralidade sexual. E hoje nós vamos falar sobre questões relacionadas à sexualidade. Um tema importantíssimo dentro do arraial do povo de Deus. Existe todo um tabu em volta do próprio termo sexo. Existe um tabu acerca da sexualidade. Existe um receio de se falar sobre isso, alguns medos, mas nós precisamos falar sobre isso. Pois se a Bíblia se omite, se ela se cala, tudo bem, a gente teria todo o respaldo para se calar. Mas se ela fala, se ela tem respaldo, então nós temos base, nós temos firmeza para falar dentro da palavra. Então, texto áureo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, que diz: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Fixe neste termo, fugir da prostituição. É uma ordem, imperativo. Fuja da prostituição. É o que Paulo escreve aos Coríntios. Na verdade prática está escrito: as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. O sexo é uma criação de Deus, uma dádiva divina concedida à humanidade. Há quem pense que Deus criou e formou macho e fêmea, chamou o diabo e diz: vai lá, diabo, cria o sexo, pois é profano, é sujo, e eu não compactuo com isso. De modo algum. Deus não criou o sexo apenas para a procriação, mas também para proporcionar prazer à humanidade. Então, o sexo é uma dádiva de Deus dada aos homens. Agora, esse sexo, dentro de um padrão bíblico, ele é legitimado quando dentro do casamento, quando ele sai, como disse aqui o comentarista, da esfera do casamento, então ele perde todo o respaldo bíblico, ele perde todo o aval divino. Não tem a aprovação de Deus. O sexo é uma benevolência de Deus, mas ele só é legitimado dentro do casamento. No entanto, existe uma sutileza de Satanás contra os princípios de Deus acerca de questões da sexualidade, e nós vamos tratar sobre isso na lição de hoje. Como sempre temos feito em nossas videoaulas da EBD, vamos fazer a leitura bíblica em classe. Para essa lição, o comentarista trouxe uma leitura fragmentada. 2 textos, 1 Coríntios 6, 15 ao 20 e Romanos capítulo 1, versículo 26, 27 e 28. Vamos ler? 1 Coríntios capítulo 6. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Lembrando que meretriz significa prostituta. Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, 2 numa só carne.
mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vamos para Romanos capítulo 1, versículos 26, 27 e 28. Pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o seu uso natural, no contrário à natureza, e, semelhantemente, também os varões, homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. Essa foi a nossa leitura bíblica e nós vamos orar. Querido Deus, Pai amado, obrigado por essa leitura que fizemos da Tua Palavra. Seja conosco nesse estudo, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, que possamos, Senhor, sair alicerçados, alimentados na Tua Palavra, Pai, em nome de Jesus. E você do outro lado diz amém e amém. Meus irmãos, professores de escola bíblica dominical, para o próximo domingo tem que estar focado nos objetivos dessa lição. Primeiro, explicar a revolução sexual na sociedade atual, entender que esse ataque de Satanás começou também com esse movimento, e esse movimento da revolução sexual global afetou drasticamente muitos conceitos e padrões bíblicos, pelo menos na sociedade, e a gente vai falar sobre isso no primeiro tópico. 2. Pontuar a pecaminosidade do relacionamento pré-conjugal, que é a fornicação, e extraconjugal, que é o adultério, e homossexual. 3. Objetivo 3. Apresentar o padrão bíblico para o relacionamento sexual sadio. Então, você, professor de escola bíblica dominical, precisa estar atento a todos esses objetivos na lição que será desenvolvida na escola bíblica presencial. Primeiro tópico, nós iremos falar sobre a revolução sexual. Muitos acreditam que essa revolução sexual teve início na década de 60, quando na verdade não é bem assim. Essa revolução sexual, enquanto um movimento anticristão, porque é assim que nós consideramos essa revolução, é uma revolução anticristã. Ela teve início no século XVIII e século XIX. E é claro, o seu ápice se deu na década de 60. Então você tem um movimento totalmente contrário a todo esse paradigma judaico-cristão. Inclusive com relação ao padrão da heteronormatividade, essa questão do casamento ser heterossexual, monogâmico, indissolúvel. Todo esse padrão divino de Deus para o casamento é confrontado frontalmente, veementemente, por esse movimento chamado revolução sexual. A ideia do movimento era justamente pregar uma dita liberdade sexual, pois até então se tinha a ideia, pelo menos para os adeptos dessa revolução, se tinha a ideia de que o sexo tinha que ser algo livre e não aprisionado a paradigmas, a estereótipos, a um padrão colocado, claro, por uma sociedade que é em quase sua totalidade cristã. Se a gente olhar algumas décadas atrás, existia uma supervalorização desses padrões cristãos para o casamento, por exemplo, para a vida. O movimento surge para querer ser favorável ao aborto, que não precisa estar dentro do casamento para se viver o prazer sexual. Então, não é preciso casar, fora da esfera do casamento, se pode ter o prazer sexual. E esse pensamento ele é enraizado no pensamento iluminista, em que se tenta tirar os padrões de Deus para colocar a satisfação humana. Então não importa o que Deus pensa, não importa
o que Deus estabeleceu como princípios. O que importa é a satisfação humana. Então, não é preciso casar para ter relação sexual. Você pode ter fora do casamento, no sentido de fornicação, antes de se casar. Não é preciso a moça casar virgem. Para isso, eles pregavam uma dita liberdade sexual. O marido não precisa ser fiel à sua esposa. Ele pode ter uma relação sexual fora do casamento, extraconjugal. E aí entra toda uma práticas sexuais também com relação a não apenas duas pessoas, um homem e uma mulher, mas com várias pessoas ao mesmo tempo. Entra também a questão da homossexualidade. Então, se Deus estabelece que o casamento ele deve ser heterossexual, então essa revolução vem dizer não. É possível ter satisfação sexual, prazerosa, com pessoas do mesmo sexo. Então vamos deixar os princípios de Deus de lado. Então surge todo esse movimento de revolução sexual global, que inclusive ganha força com a chegada da TV, do rádio, que faz propagar ainda mais essas ideias. Então você tem movimentos de hippies, por exemplo, que vê como um movimento artístico ter o seu corpo nu exposto. Então, homem sem camisa, mulher sem camisa, mostrando os seios. Então eles veem isso como uma arte, uma propagação de ideias totalmente anticristãs. E daí a gente pode destacar quais são as principais características dessa revolução sexual. Reforma dos costumes sexuais, fim do casamento, aniquilação da família tradicional, fim da monogamia, defesa do aborto, facilitação e normatização do divórcio, aceitação do adultério, e aí vem coisas mais graves, pedofilia, zoofilia e incesto. Então essas eram as principais características dessa revolução sexual. E quais foram as consequências dela? Porque a ideia era que a ideia da revolução sexual sempre foi essa: destruir os padrões bíblicos acerca dessas questões sexuais. E aí, quais foram as consequências? Veja que triste, que lamentável as consequências severas desse movimento da revolução sexual. Glamorização das drogas. Com isso, se teve pessoas dependentes químicos, viciadas, pessoas que entraram pelo caminho da overdose, ataques psicóticos, filhos órfãos de pais vivos, desnaturalização do sexo, casamentos destruídos, isto por causa dos relacionamentos sem fidelidade, abortos, muitos abortos mesmo, aumento da pornografia, aumento nos casos de suicídio, desvalorização da mulher. E olha que interessante, a revolução sexual tem uma forte ligação com o feminismo, mas ainda assim esse movimento trouxe como consequência a desvalorização da mulher, aumento nos casos de depressão, de ansiedade e outras doenças psicossomáticas e, por fim, propagação de doenças sexualmente transmissíveis. Essas foram as consequências. Será que vale a pena realmente esse movimento da revolução sexual? Vamos para o tópico seguinte. No tópico de número 2, iremos abordar o seguinte subtópico: as principais distorções da sexualidade sadia. E aqui iremos falar sobre fornicação, adultério e homossexualidade. E o que é interessante é que quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 6 e versículo 18, que é o texto áureo, ele fala fugir da prostituição. No grego esse termo é porneia. Dessa palavra porneia veio uma palavra da nossa língua portuguesa que é pornô, pornografia. No entanto, no grego, no original, porneia tem um sentido mais amplo, que envolve tanto a questão da fornicação, quanto também da prostituição, da pornografia, da masturbação. Então tem um sentido mais amplo, apesar desse termo porneia envolver também pornografia e prostituição, no conceito que nós
conhecemos hoje, nós não vamos entrar em detalhe no significado, no conceito desses dois termos. A nossa proposta hoje é dar ênfase à fornicação, ao adultério e à homossexualidade. Combinado? Vamos começar pela fornicação. A fornicação entende-se como uma prática sexual antes do casamento, pré-conjugal, entre solteiros. É interessante analisar que até algumas décadas atrás existia todo um respeito acerca desse assunto. Então a moça se reservava para o seu casamento. Era uma honra para ela casar-se virgem. E isso era muito forte, estava realmente impregnado na sociedade. Mas hoje já está banalizado. A moça pode dormir na casa do namorado, o namorado pode dormir na casa do noivo, podem ter relação conjugal e, pasme, por vezes isso está se naturalizando dentro das igrejas. Então a gente precisa ressaltar esse valor de que Deus não aprova a relação sexual fora do casamento, apenas dentro do casamento. Segundo, o adultério. O adultério é a prática sexual entre casados que estão, mas que é uma prática sexual extraconjugal, fora do casamento também. Então já envolve a figura de alguém que já é casado e está sendo infiel ao seu cônjuge. E aí existem vários textos condenando o adultério. Jesus combateu o adultério, os apóstolos combateram o adultério. Lembra-se também lá do Antigo Testamento, Davi, quando cometeu aquele adultério com Batseba, Deus condenou, reprovou aquela prática. Então, nós não temos nenhuma dúvida com relação ao adultério. É uma prática sexual totalmente reprovada, condenada pelo Deus que criou o casamento. Ele criou o casamento para ser santo. Então, meu querido irmão, e você, professor de escola bíblica dominical, aproveita a oportunidade para enfatizar isso. Deus reprova o adultério. Deus condena o adultério, que por vezes pode ficar escondido dos homens, mas não de Deus. Deus tudo vê, Deus tudo sabe, e nós não podemos tratar com naturalidade a prática do adultério. Deus condena essa prática é imoral diante do Deus que é santo. Então é preciso enfatizar isso. O adultério é condenado por Deus e tem graves consequências. Recomendo que você aproveite para falar também, não só do adultério no sentido da conjunção carnal, do adultério no sentido físico em si, da relação sexual em si. Mas existe hoje práticas de adultério nas redes sociais, nas mídias digitais. Reforce isso, porque muitas das vezes, antes de chegar no contato físico, o adultério já começou nas conversas de WhatsApp, nas conversas de sites de relacionamento. Então, até nisso aí também, no dito sexo virtual, isso já começa ali as palavras picantes, as palavras da mulher adúltera, a palavra do homem adúltero, trocando palavras de intimidades. E ali em si já aconteceu o adultério. Até porque Jesus já diz que o adultério já começa dentro do coração, quando você já deseja a mulher do outro, ou quando você deseja o homem do outro. Então o adultério já começa dentro do coração, quando já está se alimentando um desejo por essa prática sexuais e alimentando imaginações, de fantasias sexuais e algo nesse sentido. Então o adultério já começa dentro do coração e é preciso enfatizarmos isso. Ok? No último ponto ele traz a questão da homossexualidade, que é uma contradição à ordem natural. E aqui a gente precisa enfatizar muito na escola dominical. Isso não é um apontamento homofóbico. Isso não é um posicionamento homofóbico. Que se fique bem claro, grande parte dos evangélicos, dos defensores da palavra de Deus, não são homofóbicos. Nós não temos ódio, repúdio ao homossexual. E é importante que isso seja colocado na escola bíblica dominical. Nós não temos ódio dos homossexuais. Pelo contrário, nós o amamos. Nós amamos os homossexuais, os heterossexuais. Nós amamos as pessoas. Pelo menos devemos amar. E não vamos pregar ódio. Nunca e jamais. Pelo contrário, pelo fato de amarmos é que vamos dizer a verdade de Deus para elas. Então,
é aquele jargão que é profundo em si. Deus ama o homossexual, mas abomina a homossexualidade. Deus ama esse pecado da homossexualidade, porque Deus fez o casamento para ser heterossexual. Deus fez o homem e Deus fez a mulher. E diga-se por passagem que não existe um gene gay, não existe um gene homossexual. Existe o gene masculino e existe o gene feminino. Então, pela ordem natural das coisas, da criação de Deus, Deus fez homem para ser, Deus fez macho e Deus fez fêmea. Não existe uma alternativa para isso. Então, não existe o nascer gay, o nascer homossexual, porque isso é uma prática, isso na verdade é um comportamento. A homossexualidade é comportamento e não alguém que nasceu assim. E isso também precisa ser enfatizado. E isso não é só uma defesa bíblica, não é palavra não, a própria ciência. Os cientistas, defensores da ideologia de gênero, desses movimentos LGBTQIA+, e por aí se vai, já procuraram, já pesquisaram e não encontraram ainda esse gene gay, porque não existe. O que existe é cromossomo para macho e para fêmea. E o que se passa disso é comportamental. E muitas das vezes, já existe também comprovação científica para isso, é que essa prática ela é uma fuga dessa ordem natural que tem algum gatilho, que existe algum histórico do passado que contribuiu para isso. Então não existe o nascer homossexual. Deus fez macho e Deus fez fêmea, e isso não é de modo algum um ato de homofobia. Pelo contrário, isso é uma defesa de fé daquilo que nós acreditamos. E Bíblia é assim, gente. Você ou acredita ou não acredita. Nós não podemos entrar nesse joguinho de pegar respaldo bíblico para querer defender a prática homossexual. E assim como as pessoas têm direito de criticar a minha fé, você também tem o direito de acreditar nela. E aí é onde está a tolerância das coisas. Se é que a gente pode falar intolerância nisso. Inclusive eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso. Quem são os intolerantes? Vou deixar na descrição para você, caso você queira também assistir esse vídeo. No último tópico, o comentarista traz a proposta para falar sobre o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. E aqui tem 2 pontos importantes, que é a questão do sexo enquanto seus objetivos. O sexo tem aquilo que eu falei no início, o objetivo de trazer a procriação, ou seja, fazer perpetuar as gerações, a humanidade. A humanidade não entrou em extinção, porque Deus fez macho, Deus fez fêmea. Imagine se você colocasse 2 homossexuais, 2 gays em uma ilha, como é que eles iriam se procriar? E isso é uma própria forma de não haver a extinção da humanidade. Você consegue compreender isso? Então existe uma finalidade dentro desse estabelecimento do sexo, que é trazer a procriação. Inclusive foi isso que Deus disse para o homem e para a mulher. É multiplicar e encher a terra. Mas toma cuidado, varão e varoa, para nesses dias de hoje você não querer aí já superlotar a terra, que já está superlotada, né? Mas assim, essa ideia de procriação, o sexo tem essa finalidade, como também, como falei anteriormente, tem essa finalidade também de proporcionar felicidade. O sexo em si, ele tem esse objetivo de proporcionar prazer, satisfação. Agora, claro, ressalto mais uma vez, ele só é legitimado dentro do casamento. Fora do casamento, seja para o lado da fornicação, seja para o lado do adultério, não tem aprovação de Deus. Seja de qual forma for, fugindo do padrão de Deus. E quais são os princípios basilares do casamento? E são princípios inegociáveis. A heterossexualidade, a monogamia e a indissolubilidade. Passou disso, não tem a aprovação de Deus. E por fim, ele traz aqui um ponto que eu considero por demais importante: o pastoreio cristão e a prática homossexual. Então, é muito importante que os pastores, as lideranças, fiquem atentos com relação a isso. Para a gente não tratar os homossexuais com ódio, com indiferença.
eles precisam ser acolhidos na igreja, mas não as suas práticas. Entendeu o que eu estou colocando? É preciso que o pecado seja combatido, que o pecado seja denunciado, mas é preciso saber tratar o homossexual que chega à igreja. É preciso ter uma capacitação para isso, sabedoria de Deus para lidar com essa situação, para orientar, para aconselhar, para lhe mostrar a verdade de Deus e orar com ele para ter sua vida transformada em Deus. Então, existe toda uma cautela. Inclusive, o que eu vou falar não é nenhuma novidade. E eu sei que existe tabu, mas a gente tem que aproveitar essa oportunidade para falar sobre isso mesmo. A gente percebe que no próprio arraial do povo de Deus, existem pessoas efeminadas. Pessoas que o seu andar lhe denuncia, que o seu modo de ser, de se expressar, lhe denuncia. Denuncia a sua sexualidade. E às vezes é preciso o pastor ter uma cautela para lidar com pessoas nesse sentido. É um assunto complicado. É um assunto polêmico. Mas que a igreja precisa se posicionar. Ela não pode ficar omissa. Ela precisa falar e o líder e o pastor precisa saber lidar com essas situações dentro da igreja. Então, essa lição é uma grande oportunidade para tratar sobre isso. Então, que esse estudo bíblico, eu acredito nisso, eu espero isso, que ele tenha contribuído para a sua edificação na palavra de Deus e continue orando conosco, nos ajudando em oração para que Deus continue nos abençoando. Até a próxima aula, se Deus quiser.